Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 8 horas e 31 minutos, pontualmente pelo horário de Brasília. E aqui você começa a semana bem informado. Vamos então aos destaques do dia. Polícia Federal identifica 8 suspeitos de terem participado das mortes do jornalista e do indigenista no Amazonas. 3 estão presos. Incêndio destrói galpão de reciclagem na Grande São Paulo. E você vai ver também, Gustavo Petro é eleito novo presidente da Colômbia. Tudo isso a partir de agora. E a gente começa falando do caso dos suspeitos, né? O número de suspeitos de envolvimento na morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips subiu para 8 pessoas, segundo investigação da Polícia Federal. 3 deles já foram presos. Outros 5 homens que teriam ajudado a enterrar os corpos foram identificados e poderão responder por ocultação de cadáver, mas a polícia não revelou os nomes. No domingo, foi realizado um protesto em Brasília para pedir justiça no caso e também mais segurança no Amazonas. Um ato reuniu cerca de 200 pessoas neste domingo em Brasília, cobrando justiça pelas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips. Entre os participantes estavam lideranças indígenas como Camu Dan Wapichana. Simplesmente fazer o seu trabalho, simplesmente fazer o que é a sua obrigação. Bruno teve que sair para ele poder realizar a sua tarefa, a sua missão, porque entendeu, sentiu, viveu. Ele sentiu, nós precisamos sentir. O grupo levou cartazes contra garimpeiros ilegais pela demarcação de terras indígenas. De acordo com a Agência Brasil, a Polícia Federal divulgou neste domingo que identificou 8 pessoas envolvidas no duplo homicídio. 3 estão presas pela ocultação dos cadáveres, mas apenas um dos homens confessou participação no crime. Olha, e os 5 homens que são acusados de ajudar a esconder os corpos vão responder em liberdade. Isso porque o crime de ocultação de cadáver prevê pena inferior a 4 anos de prisão. E ainda falando sobre esse caso do Amazonas, a embarcação que era utilizada por Bruno Pereira e Dom Phillips também foi encontrada. O barco estava no rio Itacoaí, próximo à comunidade de Cachoeira, no Amazonas. O local foi indicado por Jefferson da Silva Lima, conhecido como Pelado Dadinha, que foi preso no sábado. De acordo com a polícia, a lancha foi localizada a cerca de 20 metros de profundidade, com 6 sacos de areia para que permanecesse debaixo d'água. A Polícia Federal afirmou que será feita uma perícia na embarcação nos próximos dias. E a Amazônia perdeu 2.000 campos de futebol por dia de floresta entre janeiro e maio deste ano. O estado do Amazonas foi o que mais sofreu com o desmatamento nos últimos meses. Com mais de 1.400 quilômetros de mata ativa destruída, o estado do Amazonas foi o que mais desmatou a floresta amazônica no mês passado. Isso equivale a quase 40% da destruição ocorrida no último mês e 44% do acumulado deste ano. Os dados são do Sistema de Alerta de Desmatamento do Instituto do Homem e Meio Ambiente, que mostraram que só nesses 5 primeiros meses do ano, mais de 2.000 campos de futebol por dia de mata nativa foram perdidos na região. O pior resultado em 15 anos, já que a área de floresta derrubada atingiu 3.360 quilômetros. Segundo estudiosos sobre o assunto, agora existe uma nova fronteira de desmatamento no Amazonas, que já dava sinais de perda de área verde avançado nos últimos 2 anos. Para pesquisadores, a situação fica mais agravante, tendo em vista que o Amazonas é um estado que abriga uma área significativa de floresta e inúmeros povos indígenas, além de um grande estoque de biodiversidade. A tendência é que o desmatamento aumente ainda mais nos próximos meses e bata novos recordes, devido ao cenário de desproteção da floresta e a seca que teve início no mês passado. Com mais de 200 quilômetros de mata nativa destruída, o município de Apuó foi o que mais desmatou no mês passado. Outras 3 cidades do Amazonas aparecem entre as 10 que mais desmataram em maio.
E olha só, 2 pessoas morreram em um naufrágio em Capitólio, Minas Gerais, no sábado. Uma embarcação que levava turistas no Lago de Furnas apresentou problemas técnicos e foi socorrida por um outro barco. As pessoas saíram da lancha e entraram na chalana, que não teria suportado o peso e começou a afundar. Algumas pessoas caíram na água. Os corpos de 2 vítimas, um homem de 62 anos e uma jovem de 22 anos, foram levados para o IML e liberados para os velórios. A perícia esteve no local e realizou os trabalhos iniciais. A Polícia Civil investiga o caso. Em janeiro, um deslizamento de parte de um cânion no local causou a morte de 10 pessoas. E mudando de assunto, a inadimplência bateu novo recorde em abril e tem a maior proporção em 6 anos. A maioria das dívidas ficou com os cartões de crédito e os bancos. Em abril, mais de 66 milhões de brasileiros estavam com o nome no vermelho. Segundo a Serasa Experian, o número é recorde na série histórica iniciada em 2016. Desde o início do ano, mais de 2 milhões de brasileiros se tornaram inadimplentes. Ao todo, as dívidas somam mais de 271 bilhões e meio de reais. A Serasa Experian afirmou que o aumento da inadimplência era uma movimentação esperada, mas existem fatores que podem auxiliar o consumidor nessa situação. A estimativa é que o saque extraordinário do FGTS e a antecipação do pagamento do 13º salário para aposentados ajudem a reorganizar as finanças e amenizar as despesas acumuladas. Os segmentos de bancos e cartões são responsáveis por 28% dos débitos, enquanto contas básicas como água, luz e gás representam cerca de 23%. Na comparação com abril de 2021, o setor de financeiras foi o que teve maior aumento na participação da inadimplência, indo de 9,6% para 12,4%. Bom, e pelo menos a gente informa agora mais uma ajuda para o cidadão e dinheiro para entrar na economia. É que o auxílio gás já começou a ser pago pelo governo. Os pagamentos são feitos a cada 2 meses, junto com o pagamento do Auxílio Brasil. Os primeiros a receber são os beneficiários que têm o NIS, número de identificação social, com o final 1. Os repasses vão até o dia 30 de junho, finalizando com quem tem o NIS de final 0. O valor do auxílio gás neste mês de junho será de R$ 53. O valor oscila porque corresponde à metade do preço médio do botijão de 13 quilos, conforme valor calculado pela Agência Nacional do Petróleo. Em abril, por exemplo, o auxílio foi de R$ 51. Para ter direito ao benefício, as famílias são selecionadas pelo Ministério da Cidadania de acordo com os requisitos estabelecidos na lei do programa. E os critérios são: famílias inscritas no Cadastro Único com renda per capita menor ou igual a meio salário mínimo, além de integrantes do BPC, o benefício de prestação continuada. Segundo o governo federal, serão mais de 5 milhões de famílias contempladas neste mês de junho, a partir de um repasse de mais de 301 milhões de reais. A gente muda de assunto agora e fala de pandemia. Os casos de infecção por Covid-19 chamam a atenção no Brasil. Com tendência de alta, os registros são de mais de 20 mil casos em 24 horas. O Brasil confirmou mais 94 mortes por Covid-19 em um dia. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 669.010. Foram registrados 20.127 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 31.693.502 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 134 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de alta, com variação de 54% em relação a 2 semanas atrás. Já a média de casos na última semana foi de 35.481 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de alta, com variação de 20% em relação a 2 semanas. Olha, segundo o Ministério da Saúde, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins não atualizaram os números. E vamos falar agora de vacinação contra a Covid. O Brasil aplicou mais de 449 milhões
330 mil doses de vacinas. Vamos entender melhor o avanço olhando o nosso vacinômetro. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 83,97% da população e a segunda dose em 78,88%. A primeira dose de reforço já chegou a 47,79% dos brasileiros. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças autorizou que bebês a partir de 6 meses tomem vacinas da Moderna e também da Pfizer contra a Covid-19. E olha só, a gente muda de assunto agora e fala de um incêndio de grandes proporções que atinge um galpão de reciclagem em Guarulhos, na Grande São Paulo. 14 viaturas e 50 profissionais do Corpo de Bombeiros atuam no combate às chamas. Por volta das 6h20 da manhã, parte do teto do imóvel desabou. Segundo os bombeiros, não há vítimas dentro do imóvel, mas o bombeiro foi socorrido com um ferimento na perna durante os trabalhos. O local é próximo ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. No aeroporto não foi afetado, não houve nenhuma falha, ele não foi afetado por causa desse incêndio e as operações continuam normalmente. E olha só, na Europa, os incêndios são consequência do forte calor que neste ano chegou antecipadamente. A temperatura bateu recordes. Na Espanha, bombeiros seguiram lutando neste domingo para controlar vários incêndios no norte do país. O mais perigoso avançava na Serra de Culebra, um maciço montanhoso na região de Castilha e León, perto da fronteira com Portugal. Segundo o governo regional, mais de 25 mil hectares já foram consumidos pelo fogo. Moradores de cerca de 20 cidades que haviam sido retirados da área foram autorizados pela manhã a voltar para suas casas. A Espanha sofreu ao longo desta semana com uma onda de calor excepcional, com temperaturas acima de 40 graus Celsius em várias regiões. De acordo com a agência meteorológica EMET, 43,5 graus Celsius foram atingidos em São Sebastião e 42 graus Celsius em Zaragoza. Na França, Paris registrou queda nas temperaturas sufocantes de sábado após uma tempestade durante a noite. Na madrugada de domingo, os termômetros da capital francesa marcavam cerca de 16 graus Celsius. Na Alemanha, a onda de calor começou na sexta-feira e no sábado as temperaturas alcançaram um recorde de 36,4 graus Celsius no sudoeste do país. Como resultado, um incêndio na região de Brandemburgo, perto de Berlim, se espalhou afetando cerca de 100 hectares. A multiplicação das ondas de calor na Europa é uma consequência direta do aquecimento global. Segundo os cientistas, as emissões de gases de efeito estufa aumentam a potência, duração e repetição das ondas de calor. Gustavo Petro é eleito o novo presidente da Colômbia. E você vai ver também, projeto em Santa Catarina une pais, professores e deficientes auditivos para melhorar a comunicação e a qualidade de vida. Nós voltamos daqui a pouco. Olá, mais uma vez você é muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 8 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E nós voltamos com mais notícias internacionais. Gustavo Petro foi eleito o novo presidente da Colômbia. A vitória é histórica no país. A esquerda chega ao poder pela primeira vez na Colômbia. Gustavo Petro será o próximo presidente, após bater o milionário Rodolfo Fernandes no segundo turno presidencial neste domingo. De acordo com uma pré-contagem, o ex-guerrilheiro obteve mais de 50,5% dos votos contra 47% do adversário. Esta foi a terceira vez que o senador de 62 anos se candidatou para o cargo. Após 2 tentativas fracassadas, o ex-prefeito de Bogotá se descreve como progressista ao invés de esquerdista e revolucionário de várias causas, mas longe do marxismo, para evitar ser associado com as guerrilhas que protagonizaram 6 décadas de conflito interno. A ascensão de Petro assusta setores conservadores, uma parte da comunidade empresarial e dos militares, que temem que seu novo governo seja um salto para o vazio.
E a gente fala agora da guerra na Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou no fim de semana algumas regiões do país que foram devastadas pela guerra contra a Rússia. Zelensky viu de perto os estragos causados pelos combates. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou neste sábado cidades da Frente Sul devastadas pela ofensiva russa. Nas últimas semanas, Moscou intensificou forças no leste, onde são travados combates ferozes. Em Mykolaiv, perto do Mar Negro, Zelensky viu de perto os estragos dos intensos bombardeios russos, acompanhado por autoridades regionais. Conquistar esta cidade portuária e industrial seria estratégico para a Rússia, por se encontrar na via que leva a Odessa, o principal porto ucraniano. Na sequência, o presidente esteve em Odessa, onde inspecionou uma base militar e distribuiu condecorações para combatentes. Na capital Kiev, milhares de pessoas se reuniram na Praça Maidan, no centro da cidade, para homenagear um ativista ucraniano de 24 anos morto em combate no leste. Roman Ratushny, um dos líderes do movimento pró-europeu no final de 2013, morreu em 9 de junho na região de Kharkiv. E olha só, um projeto no sul de Santa Catarina une crianças com deficiência auditiva, pais e professores com o mesmo objetivo: melhorar a comunicação e a qualidade de vida. Um universo que poderia ser paralelo, mas que virou uma forma de inclusão. Não é o seu televisor que está com problemas. É assim que um deficiente auditivo tem a percepção de sons, um silêncio. Agora, em um mundo de barulho e brincadeiras, como o das crianças, a interação é, além de tudo, qualidade de vida. Por isso, os alunos da Rede Pública Municipal de Criciúma, que têm problemas auditivos, fazem parte do Polo de Surdos, na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental, professora Maria de Lourdes Carneiro, no bairro Vila Francesa. A adaptação deles, eu acho que foi uma das partes assim mais fáceis e que foi bem bacana. Porque eles encontraram seus pares aqui, né? Antes eles estavam separados, um em cada escola, e só tinha um estudante surdo, eles eram mais um, né? E aqui não, nós começamos lá em 2018, eu acho que nós começamos atendendo 13, 14 já. Então eles se encontraram e Libras passou a fazer parte da escola. Né? Então, além todas as turmas, não só as que tinham estudantes surdos, mas a gente tinha aulinhas de Libras no início das aulas com a turma toda, com uma escola toda. Então, os professores também receberam cursos de Libras, até hoje a gente ainda faz, né? Porque é uma língua nova, a gente precisa de treino, precisa estudar. Então, essa interação é muito bacana. Hoje se vocês perceberem eles no recreio, em sala de aula, é muito difícil, às vezes, até descobrir quem é ouvinte e quem é surdo, porque eles se apropriaram, os ouvintes se apropriaram de Libras também, para poder interagir com os colegas. Então, a interação entre eles, essa integração foi muito fácil. Atualmente, 23 estudantes com deficiência auditiva frequentam a escola, que passou a ser polo por reunir todos os alunos surdos do ensino fundamental do município. O projeto, desenvolvido pela Secretaria de Educação, oferece transporte para levar estudantes de todos os bairros até a escola. Lá, eles contam com uma professora de Libras em sala de aula e também com uma ala de educação especial, onde a docente também tem deficiência auditiva, o que para muitos facilita a inclusão e o aprendizado. O contato com a professora surda, a Silvia, também é importante, porque eles vão ter uma imagem de um adulto que também faz parte deste mundo da língua de sinais e que dá aula, que ensina, que conversa como eles, né? Existe uma troca. Assim como o pequeno Arthur, que mesmo sendo um pouquinho agitado, foi encontrando um caminho e agora vai aprendendo a desenvolver e a envolver os pais na sua rotina e na sua linguagem para se comunicar. Ele vem feliz para a escola e chega em casa faceiro. Ele sempre quer nos mostrar as atividades que ele faz aqui na escola. E a gente fez um ano de Libras, né? Este ano, infelizmente, a gente não pôde fazer por algo pessoal, mas a escola nos dá esse suporte. A professora, quando a gente tem alguma dúvida, algum sinal, a gente filma ele fazendo sinal e a escola nos diz, né, o que significa. Então, a gente tem esse suporte da escola. A escola é muito parceira com a família. O sistema de inclusão não fica apenas
com os alunos, mas os pais também têm que participar desse aprendizado. Os pais estão sempre em contato conosco, a secretaria oferece o curso de Libras para os professores e para os pais desses alunos, porque não adianta eles terem contato com a língua de sinais só aqui na escola, é preciso ter em casa também, né? Então tudo que os pais aprendem, o que as crianças aprendem, existe a troca dentro de casa também. Incluir não só por obrigação, mas sim pensando no futuro dessas crianças que precisam de uma adaptação e de condições diferentes de aprendizado. Trazer para perto os pais, familiares e mostrar que uma deficiência não é um problema sem solução. Existem motivos e maneiras de trabalhar e desenvolver todo o talento e amor desses pequenos. E olha que exemplo lindo! Os alunos deficientes auditivos se esforçaram e também se incluíram na execução do hino municipal, que é obrigatório uma vez por semana nas escolas. Suas apresentações enchem os olhos e mostram que realmente nem toda dificuldade é um fim de caminho, quando se trabalha bem e se dá oportunidade de crescimento e desenvolvimento àqueles que precisam. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!